Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tudo bem com você, Sheikh Rodrigo? Aproveitando o tempo para fazer uma live, né? Vamos tirar essa daqui aqui. Eu gosto de usar daqui. Eu, quando eu recém me converti, eu não tirava a taquia da cabeça. Assalamu alaikum. Eu, quando me converti, eu não tirava a taquia da cabeça. Até que as pessoas achavam que a taquia era obrigatório usar, como se a mulher usasse o hijab. Mas não é a realidade, mas não é verdade, tá? A taquia é um. A taquia é um. Né? Deixa eu botar aqui. Né? Taquia faz parte do vestimento dos muçulmanos, mas não tem um significado sagrado, religioso assim, tá ok? Bom, já vou começar, deixa eu me preparar aqui que quero falar aqui para as pessoas, né? Nessa sexta-feira, que é um dia lindo, dia abençoado, sexta-feira, todos nós sabemos, né? Tá ok, o que eu vou fazer então? Beleza. Bom, já vou começar, deixa eu me preparar aqui. Tá, deixa eu... Olha só o que acontece, eu vou falar. Esses dias eu postei na minha página, nessa mesma página aqui que eu tô falando, né? Esses dias eu postei nessa minha mesma página um dito, um comentário do Sheikh Abdulaziz bin Baz, que Allah tem misericórdia dele. Tá? Do Sheikh Abdulaziz bin Baz, que Allah tem misericórdia dele. E eu vou comentar com vocês, já vou comentar com vocês o que o Sheikh bin Baz ele falou. Tá? Só mais um minutinho, tá ok? Só deixa eu localizar onde é que eu postei o que o Sheikh bin Baz, que Allah tem misericórdia dele, o que ele... Eu vou postar para vocês aqui. Bom, seguinte. O Sheikh Abdulaziz ibn Baz, rahmatullahi alayhi, que Allah tem misericórdia de sua alma, foi um dos grandes sábios do mundo contemporâneo. É um dos maiores sábios do mundo contemporâneo. Ele nasceu na Arábia, né? Ele ficou cego aos 20 anos de idade e foi considerado na sua época um dos maiores sábios da Península Arábica. O nome dele foi Sheikh Ibn Baz. Fez uma escola, na realidade, de alunos, gerações de alunos. Hoje na Arábia, no grande parte do mundo islâmico, quando você fala Sheikh bin Baz, Sheikh Abdulaziz bin Baz, pessoal, Sheikh bin Baz, ele era um símbolo, né? Ele era um símbolo de conhecimento, de ciência do hadith, né? Ele era um símbolo, sabe? Ele era um ícone, um grande ícone do conhecimento da ciência islâmica. Era uma pessoa muito generosa. Era uma pessoa muito generosa, era uma pessoa muito simples, humilde, né? E deixou inúmeros, dezenas, centenas de alunos no mundo inteiro. Ele faleceu em Meca, faleceu em Taif, na realidade, em Meca no ano de 99, parece. Ou 2000, parece, 99 ou 2000, assim que ele faleceu. E lá em Riad, onde eu estudei, né, quase todo mundo, né, dos grandes sábios, foram alunos desse bin Baz, do Sheikh bin Baz, rahmatullahi alayhi, que Allah tem misericórdia dele. Tem uma vez um sheikh, um professor, o nome dele é Aissam Al-Waid, Sheikh Al-Aissam Al-Waid. Esse Sheikh Aissam Al-Waid, uma vez no Ramadã, eu liguei para ele e disse assim: Sheikh, eu quero visitar o senhor, né? Eu tenho umas perguntas pessoais para falar, mas tem que ser no Ramadã. Daí o Sheikh, tudo bem, eu sabia que esse Sheikh Dr. Aissam, ele era aluno do Sheikh bin Baz, foi aluno do Sheikh bin Baz. Então ele chegou assim: então tá ok, você tem carro? Eu falei: tenho. Então você me pega lá na minha casa, na hora de quebrar o jejum, nós vamos quebrar o jejum, e vamos lá na mesquita do Sheikh Yasser Ad-Dosari, famoso, o imam do Haram agora reza no Ramadã, chamado Yasser Ad-Dosari. Então nós vamos lá na casa do Sheikh Yasser Ad-Dosari, vamos quebrar o jejum. Tudo bem, eu entrei no carro, esse Sheikh Samuel entrou no carro comigo, eu dirigindo o carro, estava uma bagunça, como de costume, tá? Daí eu perguntei: Sheikh, eu sei que o senhor foi aluno do Sheikh bin Baz, fala para mim do Sheikh bin Baz, fale para mim como é que era o Sheikh bin Baz com seus alunos. Daqui a pouco eu estava dirigindo assim,
O Sheikh, ele botou a mão no rosto assim, começou a chorar assim, chorar, 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 começou a chorar e começou a dizer, Allah tem, que Allah tem. O que foi, Sheikh? O que foi? Eu só falei o nome do Sheikh Bin Baz, ele começou a chorar de saudade, de lembrar, e falava, o Sheikh Bin Baz, ele era humilde, era uma pessoa assim, que ele era cego, o pobre, o rico, o feio, o bonito, todos eram iguais para o Sheikh Bin Baz. Deus tirou dele a visão, né, de enxergar, mas deu para ele a visão no coração, né, Rahmatullah alayhi, Sheikh Abdulaziz Bin Baz. E isto todo mundo conhece, todas as pessoas assim, até as pessoas mais velhas lá em Riyadh, na Arábia, quando falam assim, Sheikh Bin Baz, parece que as pessoas elas mudam assim. Quem conheceu o Sheikh Bin Baz diz que era uma pessoa muito caridosa, muito generosa, muito humilde, sabe? Era uma pessoa que praticava a religião. Tanto é que uma pessoa, ele tinha assim certa desavença, não concordava com as opiniões do Sheikh Bin Baz. O Sheikh Bin Baz, ele era muito tradicionalista, seguia Sunna por tudo. E o Sheikh Bin Baz, ele tinha discordância com a opinião do Sheikh Bin Baz, escrevia até numa revista, isso não era na Arábia, em outro país, falava mal do Sheikh Bin Baz, xingava o Sheikh Bin Baz, não xingava, mas desrespeitava a posição do Sheikh Bin Baz. E quando houve um congresso lá na Arábia, e esses dois sheiks se encontraram. Esses sheiks se encontraram e daí perguntaram para ele, o que você viu Bin Baz? Falaram, olha, o Sheikh Bin Baz parece que é um homem que veio do paraíso. Era humilde, era sério, era o conhecimento dele, subhanallah, morreu com 90 anos de idade. Dizem, tem várias histórias, tem vários livros também. E eu ganhei um livro, são as Fatawa, Majmu' Fatawa. Esse livro aqui, são 20 e poucos volumes, se eu não me engano. Que são todas as, até... São, não todas, mas a maior parte das fatwas, das perguntas que mandavam por carta naquela época, por telefone e pessoalmente, que foi registrada do Sheikh Bin Baz. E a história desse livro que chegou para mim, tinha um professor de Aqida, professor de crença, o doutor, o nome dele Sahal. Sahal significa facilidade. Tem pessoas assim na vida da gente que você olha para ela e diz assim, Allah botou essa pessoa aqui no meu caminho. E uma dessas pessoas era o Dr. Sahal al-Utaybi. O nome dele é Sahal al-Utaybi. O Sahal em árabe significa fácil. E esse sheik, esse professor, doutor, ele, né, doutor em crença islâmica, esse doutor, Dr. Sahal, cara, como é que eu vou dizer para você? O seu nome traduzia o que ele era. Imagina ter uma pessoa, qual é o seu nome? Sahal. Sahal significa fácil, significa facilidade. O nome dele era facilidade. Subhanallah. E parece, olha, o pai dele, né, botou esse nome dele e deu certo. Parece que o filho cresceu, o sheik fez jus a seu nome. Ele era acessível, é ainda acessível, querido, fácil, conseguia falar com ele qualquer momento, qualquer hora, e respeitado demais. E o Dr. Sahal al-Utaybi teve uma vez que ele, na faculdade, acabou a aula acabava tipo assim, acho que 2 horas da tarde, 1 hora da tarde acabava a aula, e ficamos na sala de aula conversando com o Sheikh. Ficamos na aula conversando com ele. Ficou só eu e um amigo meu chamado Yassin, ele é da Bósnia. Foi todo mundo embora, ficou só eu e Yassin conversando com o Sheikh. Cara, o tempo não passou, daqui a pouco já era 3 horas da tarde. E o Sheikh falou, acho que ele ficou constrangido, que nós pegamos, imagina, cara, a aula acaba 1 hora, você fica até as 3 horas conversando com o Sheikh, perguntando assim, que era muito legal. O nome dele era Sahal, era fácil o nome dele. E eu me lembro que era 3 horas, acho que ele ficou assim constrangido de dizer para nós, chega, né? E daí ele ficou conversando, na boa. E daí ele disse o seguinte para nós, ele falou assim para nós, eu deixei vocês sem almoçar, mas antes de eu levar vocês para almoçar, eu tenho que dar um presente para vocês. Subhanallah. Olha só, esse é o sheik de verdade. Foi uma das melhores pessoas que eu conheci lá na Arábia, o Dr. Sahal al-Utaybi, que nós ficamos 2 horas segurando ele, acabou o expediente, ele falou, nós pegamos o professor, né? E ele falou para nós, eu atrasei o almoço de vocês.
respondendo muitas coisas que vocês estão perguntando. Então, antes de nós irmos almoçar, tá? Vão passar comigo lá na biblioteca. Tudo bem, fomos lá. Nós estávamos pensando o que na comida. Eu, sinceramente, estava morrendo de fome, né? E daí chegamos lá no escritório dele, que cada professor tem a sua sala, né? Sala do professor, né? Sala do professor. Ele pegou uma caixa de livros assim enorme. Pegou e falou pra mim: ó, essa daqui, essa caixa de volume, tem aqui os livros aqui, ó. São vários volumes, né, cara? São 12 volumes. Eu trouxe tudo comigo lá da Arábia Saudita. E disse assim pra mim: ó, esse daqui é seu. E esse aqui é do outro. Deu pro outro amigo. Eu falei: Sheikh, o senhor deu pra nós a fatal do Bin Baz? Ele falou: sim, assim era o Sheikh. Ele falava assim pra mim depois: assim era o Sheikh Bin Baz. O Sheikh Bin Baz, ele era assim. Quem ia visitá-lo saía com livro. Eu peguei essa suna do Sheikh Bin Baz. Falou isto. Peguei o costume do Sheikh Bin Baz. E verdade, tinha vários livros, todos plastificados, que cada aluno que fosse no escritório dele, ele dava uma coleção de livros de presente. E deu pra mim a coleção de livros do Sheikh Bin Baz. São quantos volumes, gente? Eu não sei quantos volumes tem. Eu acho que o último volume que eu tenho aqui... Não, mais de 18 volumes. São mais de 18 volumes. Eu não sei, porque deveria estar organizado, mas a minha filha... Ela chega aqui, ela pega todos os livros, ela faz casinha com os livros, então ela faz uma... Opa, caiu aqui, ó. A minha filha, caiu, desculpa. Minha filha faz a maior zoeira com meus livros, e daí tira tudo da ordem. Bom, vamos lá então. O que interessa? O Sheikh Bin Baz. Acho que é 21 volumes que o Sheikh deu pra mim. São 21 volumes, eu acho. Porque eu tô aqui... 18 volumes. Esse aqui é o volume número 18. Eu li todo, na realidade. Eu li toda. Eu não sei se pode falar, mas eu falo. Eu não sei se pode falar, mas eu falo. Não é para se exibir. Pode até ser para se exibir, mas não é. Mas é um sentido de orgulho, de mostrar, alhamdulillah. Eu li todos os volumes. Li todas as Fatal do Sheikh Bin Baz. Todas. Aqui, ó. Pergunta número 33. Pergunta assim: por acaso, quando alguém se converte ao Islã, ele é obrigado a trocar o nome? E o Sheikh ele responde: tudo com o Corão e Sunna. Então, eu li quase todas. Eu li todos, na realidade, todo o livro. Assim, quando eu recebi, eu li metade, depois vou relendo. Todos os 21 volumes, os 18 volumes, de fato, do Sheikh Bin Baz. Ela tem... E eu comentei, ou eu postei no dia 26 de dezembro. Postei dia 26 de dezembro. Tá aqui do Sheikh Bin Baz, né? Que são 21 volumes, que são as fatwa e o que ele mandava escrever, né? Porque ele era cego, então ele tinha que digitar para alguém escrever. E aparecia no jornal, em revista, em livro, em toda a opinião. Então foi registrado grande parte da opinião desse grande sábio Bin Baz. Eu, alhamdulillah, para mim é um grande orgulho positivo de dizer que eu li, alhamdulillah, li tudo. Agora, se pratiquei, se entendi, se ensino é outro assunto, tá? Outra coisa. E eu no dia 26, eu vou botar aqui para vocês aqui, tá? Aqui, vocês podem ver aqui. Tá. Olha só, eu no dia 26 postei a seguinte opinião do Sheikh Abdulaziz Ibn Baz, tá bom? Eu vou botar aqui para vocês aqui, tá? Eu postei isto aqui, ó, no Sheikh Bin Baz, que fala o seguinte. Olha só. O que o Bin Baz fala? Esta época, olha só, isso eu quero comentar hoje. Esta época é uma época de paciência, prudência e tranquilidade, e não de severidade, pois a maioria das pessoas estão na ignorância, desatentas e encantadas pelos prazeres mundanos. Por isto requer mais paciência, mais tranquilidade. Só assim o significado da da'wah, a mensagem do Islã, chega aonde deve chegar. Só assim ela chega às pessoas.
Fatawa Bin Baz, volume 8, versículo 3, volume 8, página 376. Aqui, ó, volume 8, isso aqui é do livro, tirei daqui, ó. Volume 8, página 376. Tirei daqui da Fatwa Bin Baz, tá? Só que isso aqui o Sheikh não falou do nada, era uma pergunta. Fizeram uma pergunta para ele dizendo assim: Sheikh, por acaso, Hal Yajuz, por acaso é permitido raspar a barba para quem teme a perseguição? Olha a pergunta. Perguntaram para o Sheikh Bin Baz o seguinte: Hal Yajuzu halaq al-lihya liman yakhsha al-fitna? Por acaso é permitido raspar a barba para quem teme a perseguição? O Sheikh, ele explica, né? Ele fala o seguinte: primeira coisa, ele falou, não é... Olha só o Sheikh disse. Olha só, o Sheikh diz assim: primeiro, a resposta do Sheikh Bin Baz é incrível, porque ele responde como que é no Islã, independente. Ele diz assim, independente da situação que a pessoa vive ou não. Ele fala como que é no texto. Depois isso chama-se hukum, se pode ou não pode, dentro da jurisprudência islâmica, dentro do julgamento, dentro do Islã. Pode ou não pode? Agora, a situação de cada pessoa, daí entra a jurisprudência. Tá ok? Então uma coisa chama-se hukum, pode ou não pode, na religião. E agora, a minha situação particular, pode ou não pode? Daí é outro assunto. A pergunta é, se pode raspar a barba, né? O Sheikh ele começa dizendo, Laysa lahu dhalik. Não é permitido. Ele deve temer a Allah, se afastar daquelas coisas que irão o prejudicar na sua religião. Porque muitas pessoas combatem a barba, combatem a religião e combatem os religiosos. Perseguem, tudo isso. O Sheikh está dizendo como é que é, não pode. Mas depois o Sheikh ele diz, é um dever a todos os muçulmanos se afastar daquilo que irá prejudicá-lo na sua prática religiosa. Né? Ele diz, né? Primeiro, não pode. E a pessoa tem que se afastar, na medida do possível, claro, daquilo que vai impedi-la da prática religiosa. Depois o Sheikh ele é longo, depois ele diz o seguinte, porém, né, devemos ser pacientes. Aí o Sheikh fala isto, que vivemos hoje uma época onde a paciência deve ser dobrada. Temos que suportar. Paciência com aquelas pessoas que desobedecem a Deus. Paciência, sabr com aquelas pessoas que desconhecem a religião de Deus, porque as pessoas são ignorantes. Elas não, por causa das coisas materiais, por causa do coisas supérfluas, própria criação, formação, elas cresceram desligadas da religião. Isso que o Sheikh Bin Baz diz o seguinte. Depois ele fala, é uma época de paciência. Tem que ter paciência. Prudência, que significa o quê? Saber falar aquilo que é apropriado no momento certo com as pessoas certas. Né? Falar aquilo que é o apropriado. A frase em si, ela pode ser apropriada. A frase em si pode ser verdadeira. Mas se ela é dita no momento errado, para as pessoas erradas, dá tudo um problema. Entendeu? Então o Sheikh ele fala o seguinte, né? Nós vemos uma época onde a perseverança, a paciência, a persistência deve prevalecer. Né? Época de prudência, saber falar o que é certo, no momento certo para as pessoas certas. Isso é prudência. Saber falar o que é certo para as pessoas certas, no momento certo. Isso é o grande problema, né, que acontece hoje no Facebook, né, nas mídias sociais. A pessoa põe uma pergunta aqui no Facebook, vai todo mundo cair de pau em cima dela. Não pode, o que tu acha? Gente, quando todo mundo tá falando eu acho, o que tu acha, eu acho que aquilo que tu acha não tem nada a ver. Quando o teor do discurso parte para o seguinte, eu acho daquilo que tu acha não tem nada a ver. Sabe qual é a melhor coisa que fazer? Não escreve nada.
Tá todo mundo se achando, todo mundo é sábio, todo mundo é sabão, então não escreve nada. Muitas pessoas me cobram, achei, ele tá dando aquela treta lá no Facebook. Eu falei, meu Deus do céu, gente, eu não tenho um escritório na minha casa que fica o pessoal aqui, ó, procurando o que os outros estão falando. E outra coisa, né? Não tem que ficar rebatendo, respondendo para todo mundo. Não, não tem um porquê. Não é sunna. Isso não é sunna, ficar respondendo, rebater todo mundo. Porque às vezes você fala a palavra certa, mas a pessoa ela não quer escutar, ela quer debater, quer rebater, quer refutar, quer discutir, quer fazer treta. Então, a melhor coisa é fica silencia e acaba. Chega isso também. Estamos numa época de paciência, prudência e tranquilidade. Ou seja, deve prevalecer a tranquilidade. Se você está nervoso, não fala, cara. Se sentiu ofendido pessoalmente aqui na rede social, o cara tá me desafiando, o cara tá falando isso pra mim, aquilo. Olha, quando, isso é uma regra importante na dawa, na divulgação do Islã, na propagação, no ensinamento islâmico, na educação islâmica. Quando você se sente ofendido pessoalmente, não responde. Deixa para Deus. Então, tem que ver a tranquilidade. Quando você toma para o lado pessoal, você acaba, sem querer, usando os textos sagrados para fazer que prevaleça a tua vontade, ou a tua ideia, ou aquilo que tu acha que é certo. Isso não é o correto. Isso não tem nada de islâmico, tá ok? Não tem nada de islâmico. Então, tranquilidade. Se a pessoa foi intolerante, que desrespeitou, zoou, não responde. Porque você vai responder motivado pela vingança, ou para não deixar barato, ou para não dar o braço a torcer. Então não faz isso. Então o que o Sheikh Ibn Baz falou mais de 10 anos atrás, né? Estamos numa época de paciência, prudência e tranquilidade. E não de severidade. Não tem que ser severo. Ou é 8 ou 80 com as pessoas. Se você não faz isso, você não é aquilo. Não, peraí. As pessoas só fazem aquilo, o Sheikh Ibn Baz dizia, as pessoas só fazem aquilo que é haram porque ainda estão desviadas aí, gente. Subhanallah. Então, não é época de severidade. Não seja severo contigo, muito menos severo com os outros, tá? Não seja severo com ninguém. Não fica pegando no pé, cobrando da pessoa. Né? Aconselha, se a pessoa não quis fazer o quê? Né? Cada um tem seu momento. Enfim. Né? Severidade. Pois a maioria das pessoas estão na ignorância, desatentas e encantadas pelos prazeres mundanos. Significa a maioria das pessoas. É verdade, a maior parte das pessoas estão o quê? Desatentas. Tá nem aí. Eles não veem, todo mundo que posta essas coisas contrárias ao ensinamento islâmico no Facebook, só fazem isso porque acham, essas pessoas elas não conhecem, não sabem da gravidade do que estão fazendo. Porque se soubessem perfeitamente, não teriam postado o que postam. Simples. Né? A pessoa que... Simples. Desatentas. Então, não tô nem aí, sabe? Então, as pessoas... Sabor, paciência. Tolera. Não fica cutucando o outro, né? Por isso requer mais paciência e mais tranquilidade. Só assim a mensagem, a verdadeira mensagem do Islã, chega onde deve chegar. A mensagem do Islã de verdade, ela não chega cobrando, humilhando, perseguindo, dando indireta, dizendo, mas tem gente que fala... Não, a mensagem verdadeira do Islã não chega por indiretas, não chega pegando o pé dos outros. A mensagem verdadeira do Islã seja onde? No silêncio, na perseverança, na paciência, na humildade. Tá ok? Às vezes, a pessoa fala uma besteira, eu vejo, um absurdo. Amanhã, ela esquece aquilo. Se você rebatesse tudo que fala de besteira, que não tem nada a ver com o Islã, o mundo, a gente não faria outra coisa. Ou seja, seríamos ocupados somente em rebater e refutar o que as pessoas falam que não tem nada a ver com o Islã. E isso que os nossos sheikhs nos aconselharam. Isso que os sábios nos aconselharam. Ou você perde seu tempo rebatendo, refutando e dizendo e não sei o que, ou ocupa esse tempo para ensinar o que é certo. Oriente as pessoas para o caminho certo. O próprio Sheikh Ibn Baz, autor de 18 volumes, ele dizia o seguinte, né? As pessoas só fazem bid'ah, só fazem as bid'ahs inovações porque elas desconhecem a Sunna. Ensina a Sunna, oriente a Sunna.
Isso. Mostre a sunna para as pessoas. Mostre aquilo que é certo. Seja a referência. Seja aquele muçulmano que você gostaria de conhecer quando era novo muçulmano. Tá ok? Seja você, eu, todo mundo. Seja aquele muçulmano que você gostaria de conhecer no primeiro dia que entrasse na mesquita. Seja aquele muçulmano que você gostaria de ter conhecido no seu segundo mês do Islã. Seja aquele muçulmano que você sonhou um dia conhecer, que fosse paciente, não se misturar, não se metesse na sua vida pessoal. E ficou assim, sabe? Fulano usa hijab, não usa hijab, meu, não tem nada. Deus te mandou tu te portar com a vida dos outros, cuida da tua vida. Cuida da tua vida, meu. Você acende uma lâmpada, vem um monte de mariposa, não é? Subhanallah. Você quer ser o quê? Mariposa ou a lâmpada, né? Acabou. Tem muitas pessoas que tem pessoas que ficam no pé e perseguem, inventam coisas, você é isso, aquilo, não sei o que, você é aquilo. Gente, vocês são mariposas. No dia, na hora que eu apagar minha lâmpada, você sai. É isto. Então, na paz. Olha só, Sheikh Bimba, vou repetir. Essa é a época de paciência, prudência, tranquilidade, não de severidade, pois a maioria das pessoas estão desatentas, ignorantes, não conhecem de verdade a religião islâmica e não apromodam porque não tem acesso de verdade, não é? Só assim o Islã chega onde deve chegar e que Deus encaminha a todos. Este foi o conselho do Sheikh Bin Baz, os maiores sábios islâmicos, cara, os maiores sábios islâmicos, subhanallah. O cara morreu com 90 anos de idade, o Sheikh ensinou o Islã para o mundo inteiro. Ele fala essas palavras para as pessoas, ou seja, tem que ter sabor, paciência, tem que ter, nós temos muita simpatia e pouca empatia. Temos muito simpatia, e simpatia é bom, é legal, mas a simpatia ela não vinga. Nós temos que ter simpatia e empatia, se colocar no local do outro, né? Então, que nenhum povo zombe de outro. Paciência com as pessoas que estão começando agora. Não misture, não fique querer saber o que as pessoas fazem na sua vida privada. Aprenda a sua religião para praticar. Não queira, eu quero aprender a ensinar todo mundo, não é por aí. Aprenda para você, seja um muçulmano normal, um muçulmano tranquilo, de paz, vive tua vida, sabe? Faz tua comida, faz teu café, colecione seus livros, leia tudo. Fique de boa, sem estresse, cara. Como a irmã disse agora, você não precisa dizer que chegou. Faça que as pessoas notem você. Porque muitas pessoas elas querem serem famosas, mas ninguém quer ser importante. Ser famoso, ser conhecido é diferente de ser importante, não é? Trazer a luz é diferente de iluminar. E assim por diante, Seja uma pessoa tranquila, leia o Islã, leia o Alcorão, leia a Sunna, aprenda, mas não leia para provar para os outros que você sabe. Não. Aprenda para você. Depois, se tiver um tempo, vai ler outra coisa. Vai ler aqui, ó. Depois, agora só, Sheikh Bin Baz eu já li tudo, alhamdulillah. Depois, vai ler Operação Cavalo de Troia, são uma coleção enorme, olha só. Vai ler esses livros aqui de literatura, vai ver o livro aquele de mil. Vai ler outra coisa aí, cara, né? Não fica somente assim, não, agora eu quero ser o Bin Baz da vida, quero ser o Ibn Taymiyyah. Não, cara, foi, esse pouquinho, seja simples, na boa. Essa é a mensagem do Bin Baz que ele falou para nós, e eu quero repetir, esta é uma época de paciência, prudência, tranquilidade, e não é uma época de severidade, por a maioria das pessoas estão na ignorância, desatentas, encantadas por fazeres mundanos. É uma época que requer mais paciência e mais tranquilidade. Só assim a da'wah chega onde deve chegar. E isso está no livro do Sheikh Bin Baz, rahmatullahi alayhi, que eu fui presenteado pelo professor. Eu contei a história do começo do vídeo, vai ter que olhar no começo do vídeo, do Sheikh Bin Baz, né? Dr. Salih Al-Taibi, que me deu esses livros. Cada livro que eu tenho aqui, eu tenho uma história para contar. Num outro dia,
eu conto a história de um livro. Deixa eu ver se eu tenho algum aqui que possa contar-me uma história. É livro que alguém que me deu de presente. Aqui não tem. Mas cada tem uma história. Peraí. Tem um livro que o Cher me deu. Deixa eu ver se eu vou achar. Aqui, peraí. Então, cada livro tem uma história. Então, esse professor deu esse livro para mim há mais de 10 anos atrás. Eu vou contar a história de novo. Por que eu estou contando isso? Por que eu estou repetindo? Porque eu mencionei o livro, a mensagem do Sheikh Bin Baz, que contém nesse livro, que são mais de 20 volumes, que um professor chamado Salah Al-Taibi deu para mim num dia que eu estava com ele e outro meu amigo conversando com ele sobre a religião na sala de aula até as 3 horas da tarde. Ele nos levou para almoçar e depois deu esse livro para nós. E disse para nós, assim era o Sheikh Bin Baz, todo mundo que ia na casa dele, todo mundo que procurava ele, o Sheikh dava livro para as pessoas. E dia 26 eu postei aqui a mensagem dele, do Sheikh Bin Baz, sobre o livro, contei a história do livro. Eu considero esta é a melhor parte do conhecimento. É quando você compartilha, quando você recebe essa informação, recebe esse conhecimento, e muitas pessoas não imaginam como que os livros chegaram até a gente, mas muita coisa. O Dr. Salah Al-Taibi, ele esteve no Brasil já 2 vezes, nos visitou no Brasil 2 vezes. É uma pessoa fantástica. Ele passa mais tempo quieto. Ele só fala quando é perguntado. Incrível. Ele esteve uma vez no Brasil aqui, primeira vez que ele esteve no Brasil, e eu me lembro que eu perguntei para ele: Sheikh, nós lá no Brasil, nós não temos tempo para rezar. Tá no trabalho, tá no trânsito, tá na rua, não pode parar para fazer a reza. O que eu faço, Sheikh? Como é que eu faço? O Sheikh disse: não, espera, tem que ir para o carro, reza, organiza. Tudo bem. O Sheikh, ele foi aquele dia fazer o sermão lá na mesquita de São Miguel Paulista. São Miguel. Sabe onde é que é São Miguel? Estávamos num hotel ali na Berrini. Da Berrini até São Miguel. Demorou 1h30 para ir. E para voltar umas 2 horas. Eu tô falando sério. Trânsito, sexta-feira, chovendo em São Paulo. Daí eu perguntei, Sheikh, você viu como é que... Você lembra aquela pergunta que eu lhe fiz, como é que a gente faz para rezar? Essa situação de ficar 2 horas, 1h30 no trânsito, não é só sexta-feira, é todos os dias. Todos os dias os muçulmanos que moram aqui no Brasil passam por isso. O que eu faço, Sheikh? O Sheikh ele riu e falou: olha, reze do jeito que vocês conseguirem, mas não deixe de orar. Allahu Akbar. O Sheikh mudou a fato. Ele disse: reze do jeito que você consegue, mas não deixe de rezar. Daí, outra vez, ele esteve no Brasil, eu convidei para ir na minha casa, mostrei os livros que ele me deu. O Sheikh viu, seus filhos, mashallah, tudo bem, ficou feliz, o Sheikh, sabe, deu para ver o brilho nos olhos dele, que aqueles momentos que ele deu para nós não foram em vão. Isso foi há mais de 10 anos, né? Ele trouxe para mim uma tâmara, um monte de tâmara, comemos tâmara e meu carro estava pifando, estava com problema, ele me ajudou a arrumar o carro, tudo. Esse é um sheikh, professor na faculdade, doutor de Aqeida, né? Então, só estou falando a mensagem do Bin Baz, que tem a ver com esse livro, a história ele me deu. Então, eu me despeço de vocês. Até a próxima live. Eu acho que amanhã, inshallah, vai ter outra live. Agradeço por me acompanhar aqui e por compartilhar esses momentos. E Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.